A inteligência artificial chegou para nos ajudar em diversas tarefas, porém algumas delas são de estudos e algumas pessoas não sabem como utilizar e como aprimorar os seus estudos com a inteligência artificial. Meu nome é Jean Wood e estou aqui para ajudar vocês com essa tarefa. Bom, exatamente agora nós vamos começar utilizando uma inteligência artificial. Você pode escolher ChatGPT, Gemini ou outra que você tiver preferência. Porém, eu vou utilizar aqui uma que é do Google e poucas pessoas conhecem, que é o AI Studio. Você pode pesquisar no Google AI Studio, vai aparecer o AI Studio para vocês, que é provavelmente a primeira opção. Creio que sim. E o que tem nela? Ela é do Google, ela é uma ferramenta grátis que ela pode ser usada para diversas tarefas, para colocar vídeos, imagens, PDFs, formato Word e PowerPoint e outras apresentações que vocês tiverem para vocês aprimorarem ela ou para vocês darem informações para ela. E como é que se utiliza ela? Essa ferramenta, antes de mais nada, ela é gratuita. E por ela ser gratuita e poder colocar esse tanto de informações, de arquivos, seja lá qual o formato deles forem, se diferencia, por exemplo, do ChatGPT ou de outras ferramentas mais conhecidas, até mesmo o Gemini, que é da Google, porém ele é um formato pago. Então este daqui, o Google Studio, é totalmente gratuito, você pode colocar até 2 milhões de tokens, se eu não me engano. E para você começar a usar ele pela primeira vez, é preciso uma pequena espécie de cadastro, que você vem aqui na Get API Key, no caso seu pode estar em português, mas creio que vai estar em inglês mesmo, e você vai entrar nele, você vai entrar nele e você vai gerar uma chave API ou API, como vocês preferem chamar, e nela você vai conseguir usar os prompts dentro do AI Studio. Porém, tome cuidado que essa chave ela é uma chave, vamos dizer assim, única para vocês, e se alguém que de repente pode ser um hack ou alguém que você não queira que use essa chave, que ela pode ser de importância, pode pegar seus dados, é recomendável que você não libere ela ou deixe aparecer para alguém. No caso aqui no vídeo eu vou estar passando um blur, algo para disfarçar a minha, e eu recomendo que vocês não divulguem as suas também. Então vamos lá começar, vamos criar um prompt aqui logo no canto esquerdo. Vamos criar o prompt, vamos clicar nele, criar prompt. E vamos começar. O que tem nesse prompt aqui? Nós temos aqui algumas ferramentas, por exemplo, como eu disse para vocês, é uma ferramenta da Google, o Gemini, e eles têm algumas ferramentas já mais novas, às vezes eles colocam em formatos betas também. E essa ferramenta, o que nós podemos escolher? Nós podemos escolher modelos já ultrapassados, vamos dizer assim, como o Gemini 1.5 Pro, que no momento agora já está sendo defasado e substituído pelo Gemini 2.0. Nós podemos utilizar o Flash, que é mais rápido, mas ele não tem um processamento de dados, eles não dão respostas tão complexas, que eu imagino que vocês queiram informações, outputs, respostas mais completas, já que é para estudos ou trabalhos que vocês possam fazer. Então eu recomendo o IA Pro, apesar de estar escrito aqui experimental, está saindo muito bem. Mas se você quiser uma resposta mais curta, você pode colocar o 2.0 Flash mesmo, que já é uma ferramenta muito boa. Vamos começar com ele. E a temperatura, como eu disse para vocês, tem 2 milhões de tokens aqui, isso daqui dá uns 500 livros de 200 páginas, então é muito. Vídeos é um pouco mais pesados, então é um pouquinho menos de vídeo, porém um token para bastante informação. A temperatura significa que ela, colocando para mais, chega até 2 e vai até 0. O que ela significa? Ela significa que, basicamente, o quanto de criatividade a inteligência artificial ela vai utilizar. Se você colocar muito, acima de 1, ela já fica muito criativa e ela pode não corresponder a alguma informação que você quer exatamente precisa. Por exemplo, ao invés dela responder, você quer demonstrar um gráfico ou algo, precisamente o que você escreveu no prompt, você
acaba que pode haver alguma inconsistência nisso por a inteligência artificial estar tão criativa que ela não devolva algo tão preciso como você gostaria. Já se tiver zero, ela vai determinar algo muito próximo do que você escreveu no prompt, um dado ou algo que você solicitou. Porém, ela não vai ter uma criatividade tão grande porque ela vai seguir basicamente estrito ao que você determinou no prompt. E o que eu separei para aqui para a inteligência artificial para nós otimizarmos o nosso trabalho ou o estudo que nós estivermos fazendo. Eu separei apenas um pequeno exemplo, mas pode ser utilizado para estudos ou algo que vocês quiserem também, análise de dados e tudo mais. Eu separei aqui, por exemplo, um livro que nós vamos fazer um fichamento. Para quem não sabe o que é fichamento, abri uma abinha aqui para vocês verem. Esse daqui é um exemplo de fichamento, mas eu vou abrir aqui uma aba melhor para vocês. Fichamento é basicamente você pegar uma citação de algum texto e colocar entre aspas e colocar exatamente o que a pessoa escreveu no livro, um artigo, algo que vocês queiram ver. E abaixo do fichamento, abaixo dessas aspas duplas aqui, deixa eu marcar aqui para vocês verem, abaixo dessas aspas duplas vocês fazem comentários e vocês seguem um texto. É como isso que daí nós chamamos de fichamento. Vamos seguir. E para isso eu separei um livro muito famoso aqui, que é o Revolução dos Bichos, e eu vou pedir para a inteligência artificial fazer o fichamento sem nenhum treinamento nem nada. Fazer o fichamento como a maioria das pessoas fazem. Faça um fichamento sobre este livro. Um exemplo. Vamos esperar para ver o que a inteligência artificial vai nos falar. Vou aqui essa aba. Como é o Pro, é o experimental, ele demora um pouquinho mais do que o Flash, mas ele vai fazer aqui uma espécie de fichamento. Tá aqui, não dando respostas. O que ele nos trouxe aqui? Vamos ver aqui desde sempre. Coloquei a temperatura em 1, tá no meio termo, né? Então vamos verificar aqui. Para quem sabe o que é um fichamento, sabe que isso daqui é basicamente, não tem nada a ver com fichamento. É algo que a inteligência artificial puxou de algum lugar e achou que era um fichamento, mas isso daqui não tem nada a ver com fichamento. Bom, tem algumas coisas aqui que poderiam ser um fichamento, mas sem relevância nenhuma. Então, o que eu separei aqui também? Eu separei um documento aqui que foi utilizado na minha faculdade de contabilidade, que é sobre fichamento, aula de português instrumental, que eu não vou estar disponibilizando esse documento, pois ele não foi um documento feito por minha autoria e eu não sei se minha professora também autorizaria isso. Então, não vou estar disponibilizando, mas nesse documento ele tem todas as formas de como fazer o fichamento, da maneira correta, estrutura de fichamento e tudo mais. Então, o que eu vou fazer basicamente aqui, que é o que mais importa pra gente? Eu peguei um documento que ele vai ensinar a inteligência artificial a fazer da maneira que nós queremos. Então, eu vou colocar aqui um prompt, vamos dizer assim, não muito estruturado, mas que vai dar para a inteligência artificial saber que ele tem que saber daquilo, saber que ele tem que estudar este documento. Este documento e analisa de forma crítica todos os dados. Aprofundar essa informação, que ele vai ser muito útil para os próximos prompts que vou lhe solicitar. Vamos lá. Coloquei para rodar. Vocês podem colocar bem aqui no Start, mas eu coloquei aqui a partir do atalho que é o Ctrl Enter, né, para ele ir rápido. Então, desculpa se eu estou sendo um pouco rápido demais. Bom, voltou aqui. Ele está falando que analisou criticamente, apresentado, podemos identificar os seguintes pontos. Isso daqui basicamente não vai servir de nada para a gente, mas vai servir muito para que a inteligência artificial ela consiga aprender e fazer o que nós vamos solicitar depois. Então, eu poderia fazer dois tipos de testes. Eu poderia falar assim: você se lembra daquele livro, A Revolução dos Bichos, de George Orwell? Nunca sei o nome dele corretamente.
Você sabe aquele livro, A Revolução dos Bichos? Você poderia refazer a estrutura do fichamento? Poderia fazer dessa forma. Porém, a inteligência artificial, às vezes, ela pode pegar aqueles mesmos maus costumes que ela estava tendo antes da nossa estruturação. Então, eu vou colocar novamente o PDF do livro e vou fazer. E eu vou falar para ela fazer um novo fichamento de acordo com os documentos que a gente gerou. No caso, o documento lá com especificações e tudo mais. Vamos lá. Deixa eu pensar no prompt aqui. Um prompt simples, né? E vamos ver o que vai sair. Não testei antes, então não sei o que vai sair. Bora esperar para ver o que ela vai nos dar. O que ela aprendeu com que a gente mandou ela aprender a absorver daquele fichamento. Não está um fichamento ainda, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Por quê? O que é muito importante aqui nós observarmos. É importante nós observarmos que a inteligência artificial ela não fez um fichamento de acordo com quem sabe fazer um fichamento faria, que é um fichamento, fazer as citações, e após isso fazer algum comentário, passar para outro tipo de citação, colocar entre aspas, tudinho, fazer a citação, a página e tudo mais. Não fez dessa maneira. E é muito importante nós sabermos que a IA ela é um colega de trabalho no momento para a gente. Ela não é capaz ainda de fazer tarefas super complexas ou saber o que nós estamos pensando para fazer exatamente o que nós gostaríamos de fazer. Ou então, neste caso, fazer algo que a inteligência artificial deveria saber por o arcabouço muito grande de dados que ela tem na internet e pelos treinamentos feitos, no caso, pela empresa desta inteligência artificial, que é a Google. Ela deveria saber fazer um fichamento nas normas, tudinho, de acordo com o que eu apresentei e de acordo com também eu apresentei o estudo para ela. Porém, às vezes sai errado. E por quê? E nós vamos nesse vídeo deixar errado? Não, nós não vamos deixar errado. Calma que vai chegar a hora. Estamos fazendo aqui um teste. E nós vemos aqui, através de eu ter feito isso na minha faculdade também, aprendido a fazer o fichamento, que está da maneira incorreta. Então é importante que a gente tenha conhecimento sobre o assunto para evitar fatores de riscos de nós fazermos algo que nós pensamos ser um fichamento, no caso. Pensamos ser uma análise de dados que você está fazendo para a sua faculdade. Pensando ser uma análise de dados que você está fazendo no seu trabalho e você vai entregar para o seu chefe. Pode estar de maneira incorreta, como acabou de nos devolver o prompt dessa inteligência artificial. E o que nós vamos fazer para adiantar a nossa vida e para que nós consigamos ter uma agilidade que a IA nos proporciona é fazer com que ela ajeite um pouco mais esse prompt. Então nós vamos, através dos nossos conhecimentos, fazer algumas alterações, alguns ponderamentos para a inteligência artificial. Vamos lá? Eu vou colocar aqui no prompt que a IA ela não fez da maneira correta. Eu vou dar umas instigadas para ver se ela vai captando o que eu quero fazer. Olha, vou colocar aqui. Você fez com os pontos de maneira incorreta. Vou listá-los a seguir e corrija eles. Eu os corrijo. 1. Você não citou a página. 2. Não fez sons de maneira correta. 3. Você não tem mais. Não colocou entre aspas. Você não colocou entre aspas as citações. Você de faça de forma de texto mais coisas. Não sei o que ela fazer. Não sei o que. Bom, agora que o prompt foi gerado, podemos ver que foi um pouquinho melhor, um pouquinho mais apresentável do que nós vimos aqui. Que ele colocou aqui o nome do autor, Martins, a questão, e aqui está dando aqui uma parte do livro
desse exemplo aqui da internet, aqui do Toda a Matéria, um site muito famoso de estudo, deu a página e tudo mais, saiu um pouquinho mais parecido do que tá lá aqui no prompt, do que está aqui no prompt. Porém, na verdade melhorou bastante, que eu já ia falar que ele não colocou os comentários. Aqui ele fala que todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Para quem lê o livro, isso daqui faz muito sentido. Juro para vocês. E aqui ele está dizendo que representa o idealismo inicial da revolução e a dicotomia simplista que a impulsiona. Isso daqui faz muito sentido para quem lê o livro. E assim, o ponto principal tenham conhecimento do que vocês estão colocando dentro da IA, treinem a IA e tenham um arcabouço de conhecimento para saber se está fazendo de uma maneira correta ou se não está. E se estiver fazendo da maneira incorreta, vocês podem corrigi-las dando mais documentos. Neste caso eu não dei mais documentos, mas eu poderia dar um exemplo, no caso aqui do site lá da Toda a Matéria, que ela tem um exemplo claro do que é uma citação, um fichamento, como deve ser feito. Eu poderia pegar aquela página e colocar em PDF, no caso. Vamos fazer aqui rapidinho, só para vocês estarem dentro, se situando. Vocês poderiam vir aqui, vocês poderiam bater um print aqui, no caso Ctrl P. Vocês poderiam fazer um Microsoft Print PDF de todo o documento aqui. Vocês poderiam vir aqui, bater o print, você salva aqui em alguma parte que você deseja e você vai ter um outro documento, um arcabouço para você poder dar mais opções para a inteligência artificial e saber do que você está querendo, o que você exatamente está querendo. E assim, eu encerro esse vídeo demonstrando para vocês que nós devemos ter um conhecimento, um arcabouço de conhecimento grande para saber analisar o que a inteligência artificial está nos dando de respostas e não simplesmente copiar e colar os dados que ela nos forneceu. Se eu não tivesse esse arcabouço de conhecimento, no caso, sobre fichamento, eu poderia simplesmente copiar e colar aquele primeiro prompt que a inteligência artificial me deu. Isso poderia gerar, a partir daí, um fator de risco. No caso, um fator de risco que eu já comecei errado, com as informações erradas de fichamento e que, vamos dizer assim, um grupo da empresa que eu possa estar trabalhando, ou o grupo de estudo que eu estou fazendo com meus amigos, eles sigam o que eu dei para eles, só que não está analisado da maneira correta. Então é sempre bom nós termos o conhecimento necessário para saber analisar. Apesar da inteligência artificial estar aí com um arcabouço de dados e milhões de processamentos e treinamentos, às vezes ela nos dá prompts incorretos por falta de um prompt adequado da gente, ou mesmo que a gente tenha um prompt adequado, a gente não especifique exatamente o que nós queremos. Então, por isso que é bom fazer um treinamento da inteligência artificial, como eu coloquei naquele PDF. É uma espécie de treinamento básico, mas que ajuda muito nos nossos processos, nas nossas análises que nós queremos fazer. Então é isso. Muito obrigado. Meu nome é Jean Wood. Fique com Deus.